livro 1 Samuel, capítulo 17. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é muito grande, mas nós vamos ler alguns versículos. Então vamos começar com o versículo 31 e 32. Primeira Samuel 17, 31 e 32. Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que era o rei. Então Saul mandou chamar Davi. E o verso 32 diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? De Golias. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vai um pouquinho para frente, lá no verso 40, a partir do 40. O encontro então entre Davi e Golias. Diz assim: tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus a darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. E Davi meteu a mão na alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na sua testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada em suas mãos. Pelo que Davi então correu, lançando sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Até aqui. Essa história veio ao meu coração numa conversa e no atendimento que eu tive no começo desse ano. O momento na vida de um pastor, ele é regado por, muitas vezes, oscilação de sentimentos, porque a gente tem que chorar com os que choram, rir com os que riem, e no mesmo dia a gente festeja o nascimento de um bebê e a gente tem que sepultar uma pessoa que foi para o outro lado. A gente participa de uma festa de casamento e no mesmo dia a gente tem que resolver conflitos de divórcios. Então, os nossos sentimentos e as emoções muitas vezes oscilam num dia. E é algo muito bom, e eu considero como a recompensa na vida de um pastor, quando nós vemos os resultados e os frutos na vida das pessoas, quando as pessoas vêm relatar os testemunhos, de aquilo que Deus fez através de uma palavra ministrada, de uma orientação dada, e isso edifica a nossa vida e traz muita felicidade. E esse encontro, essa experiência do começo desse ano foi um desses momentos. Eu não sei se o Wellington está aqui hoje, o Wellington, filho do irmão Ivo, não sei se ele está aqui hoje, não pôde vir, mas ele me procurou, e ele me deu liberdade de dar o testemunho dele. Ele me procurou para dizer algo que aconteceu na vida dele nesses últimos 2 anos praticamente.
Ele veio, certo momento, há uns 2 anos atrás, para um gabinete pastoral. Muito preocupado, aflito, a sua família tinha um negócio de lavação de carros, algumas coisas não estavam dando certo, ele se via sempre naquilo, e aquilo era a vida dele. E foi um conselho que eu dei para ele que deixou ele muito bravo. Ele disse: pastor, eu saí do gabinete indignado contigo. Eu saí bravo contigo e eu fiquei alguns dias muito indignado, porque você olhou para mim e disse para mim acreditar mais em mim e sair da minha zona de conforto. Você olhou para mim e disse para mim sair da bolha. Que expressão era aquela? E ele disse, né? Eu fiquei indignado com o senhor, pastor. Como assim? Era como se eu estivesse numa bolha e tal. Mas ele começou então a relatar o que aconteceu depois. Ele começou a perceber que ele de fato vivia numa bolha ali e podia ir muito além daquilo. E ele resolveu ousar, sair daqueles negócios. Eles fecharam a empresa e ele resolveu ousar um pouco. Não sabia fazer muita coisa. Chegou no mercado e procurou uma oportunidade de emprego e deram para ele emprego de empacotador, mesmo ele tendo uma deficiência física, né, no braço. E o processo de aprendizado dele foi que ele entendeu que ele precisava sair da bolha em todas as áreas, intelectual, relacional, e ele foi dando um passo por vez. Começou a estudar mais, ler mais, cumprimentar as pessoas, tratar as pessoas de outra maneira. Como empacotador, foi um sucesso. As pessoas gostavam dele, fez bem o seu trabalho, foi promovido, foi caixa, depois foi promovido, né, para a coordenador de algumas áreas do mercado. Enfim, ele me procurou, então, agora em janeiro, me abraçou dizendo: pastor, eu resolvi acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu resolvi acreditar que Deus tinha coisas maiores. Eu resolvi realmente reconhecer que eu estava numa bolha que precisava ser rompida e ir muito além. E pastor, para a glória do nome do Senhor, eu estou assumindo a gerência de uma grande rede de supermercado aqui da nossa região. Eu fiquei muito feliz com o testemunho dele. Saí de lá, agradeci a Deus, orei e Deus colocou essa palavra no meu coração. Algumas coisas que nós muitas vezes sabemos, mas precisamos aplicar na nossa vida. Então eu resolvi colocar 3 frases para a gente estar meditando. Antes de falar da primeira, eu quero localizar você aqui no texto. Você conhece a história de Davi e Golias? É uma história muito conhecida, uma história muito famosa. Todos nós conhecemos essa história, mas muitas vezes negligenciamos e não conseguimos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada, os aprendizados. O contexto é guerra entre os filisteus e guerra entre os israelitas. Confronto. Eles chegam para a guerra e era algo que acontecia comumente em muitas guerras antigas, para não haver um massacre, para não haver muitas mortes. Se escolhia o melhor de cada lado. Eles guerreiam, aquele que ganhar representa todos os outros, vai ter que ter submissão, vão ter que se tornar escravo aqueles que perderam. Os filisteus tinham o seu nome, era Golias, 2,90 m, forte, imbatível em guerra, Golias. Golias vai se apresentar, começa a pedir um adversário, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, o povo de Deus, o exército do povo de Deus sendo envergonhado porque não tinha um corajoso de dizer: eu vou para esta guerra. 40 dias, até que Jessé, o pai de Davi, tendo seus 3 filhos mais velhos, lá na guerra, manda Davi ir levar mantimento para aqueles homens que estavam lá, um presente para o rei, e Davi vai. Quando Davi está chegando, você sabe, ele ouve os gritos de Golias, e ele então fica indignado com aquilo. Davi ouve aquilo e começa a perguntar: o que está acontecendo? Então eles falam: 40 dias nós estamos passando essa vergonha, não tem um corajoso para enfrentar esse cara. Golias é o cara da guerra, 2,90 m, olha a armadura dele, ninguém consegue derrotar aquele homem, nós vamos ser escravizados, nós vamos perder essa guerra. E a mentalidade deles era só uma mentalidade de derrota, até que Davi então se posiciona. Davi, ele se posiciona e ele diz: as coisas não vão ficar assim.
O primeiro aprendizado que eu gostaria que você levasse no teu coração é essa frase. Pode colocar ali para a gente, Esther, no Data Show. Se você não lutar pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Se você não lutar pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Deus tem ministrado aos corações de vocês aqui na AD Blue. Esse mês, propósito relevante, relevância é o tema do nosso ano. Semana passada, a pastora Aguiar falou algo aqui muito forte. Gênesis 1. Foi isso, pastor Aguiar? Imagem de Deus, criados para dominar. Qual foi a diferença que você implantou na sua vida essa semana? O que você fez para mudar e tomar posse daquilo que Deus estabeleceu você para fazer? As pessoas que te conhecem olham para você como imagem do Senhor? Você tem domínio no sentido de governo em áreas da sua vida que Deus deseja que você tenha? Davi, ele se posicionou naquele momento porque ele sabia que não era só os soldados que seriam levados como escravos. Ele sabia que as famílias seriam escravizadas. Ele sabia que as mulheres seriam abusadas. Eles sabiam que os filhos e as gerações seguintes seriam escravizados. E ele fez uma escolha. Este não é o futuro que eu quero para a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. O problema existia, o problema tinha nome. O problema era Golias. O problema ia se agravar. Todos seriam afetados com aquilo. Davi se posicionou não aceitando aquilo. Se você não lutar, e eu fiz questão de colocar esse verbo, lutar, pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier. Isso é para a sua vida espiritual. Pastor Lediel, lutar pelo meu crescimento, o meu melhoramento na vida espiritual, sim. É guerra, é batalha, é disciplina. Ou você acha que não tem um preço para pagar para que você viva experiências com Deus como você tem almejado? Lutar pela sua família. Você acha que nesse mundo que nós vivemos é fácil manter um casamento maduro, saudável, respeitoso, edificante? É fácil manter um lar? É fácil educar filhos nesse mundo de influência de YouTubers, Netflix e assim por diante? É fácil educar uma família num mundo onde o vizinho oferece drogas para alguém que você ama? É fácil viver numa empresa com gente estressada? É fácil ter sucesso, bem-estar, conquistar coisas na vida? Não, tem que lutar, mas você precisa ter um posicionamento. Você não pode aceitar se tornar escravos das situações. Muitas vezes já falei desse púlpito aqui, quantas pessoas têm se tornado escravos do vício. É um baseadinho, é um cigarrinho, é um alquinho que tem destruído a tua família. E claro, para não se posicionar, sempre tem desculpas. O povo de Israel e o exército de Israel tinha desculpa. Várias desculpas. Imagine, nós vamos enfrentar esse cara, quem que vai ser o louco de ir para a guerra com ele? O gigante Golias. Muitas são as desculpas. Pode ter certeza, deu cãibra no braço de muita gente nesses 40 dias. Deu dor na perna, eu não posso por causa disso. Alguns falaram, imagine, eu tenho 4 filhos, 5 filhos. Desculpas não faltou naquele arraial. Faltou o quê? Alguém para adicionar e dizer, eu vou enfrentar o problema. É claro, o teu problema não chama Golias. Teu problema tem nome. Teu problema, quem sabe, é divórcio. Teu problema é dívidas. Teu problema é intrigas no lar. Teu problema é doença na família, não sei. O teu problema tem nome. E a voz do Senhor fala com todos nós aqui. Por favor, não viva a vida como muitas pessoas têm vivido, fazendo dos problemas parceiro para toda a caminhada da existência. Problemas existem para todos,
mas os problemas estão aí para ser solucionados. Deus está contigo para te ajudar, mas você precisa se posicionar. Pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele: se posiciona e lute pelo futuro que você quer. Segunda coisa, você precisa entender, pode colocar na tela, Deus ele vai potencializar as suas habilidades, mas quem usa as habilidades é você. Deus vai potencializar as suas habilidades, mas quem usa as habilidades é você. Qual era a profissão de Davi? Pastorzinho de ovelhas, na cidade de Belém, na Judéia. Pastor de ovelhas sempre foi, tanto no tempo de Davi, quanto no tempo de Jesus, e até hoje, você vai lá em Israel, é uma profissão desprezível. Você não vai ver nenhuma pessoa se orgulhando de ser pastor de ovelhas na Bíblia, a não ser gente que entendia, como Davi, a ponto de dizer, na época era uma blasfêmia o Salmo 23 que Davi fez, né? O Senhor é meu pastor. Imagine, era como se rebaixasse o Deus. Como que Davi está chamando Deus de pastor? Pastor é alguém que fede, pastor é alguém que não tem uma vida social decente, pastor não tem status, pastor se dedica ao cuidado de ovelhas. Ovelhas é um animal que é indefeso, carente, é um dos animais que mais precisa de cuidado de outros. Então, o pastor tinha que se entregar totalmente para o cuidado de ovelha, apesar de ser algo extremamente necessário, porque era a ovelha ali que era cuidada por esse pastor, que ia para o sacrifício, expiação de pecados no templo e tantas outras coisas, mas não era valorizado naquela época. Tanto que, quando o profeta Samuel chega na casa para ungir o novo rei, Jessé coloca todos os filhos diante do profeta, e nenhum deles é um menor da casa. Um menor da casa significa aquele que veio por último, que tem que fazer o que os outros não querem mais fazer. Está pastoreando as ovelhas. Lá estava Davi, pastoreando ovelhas. Vamos voltar então a 3.000 anos atrás. O jovenzinho Davi pastoreando ovelhas. Como que se pastoreia ovelha? É simples. Você precisa da água, você precisa da pasto, da segurança num aprisco, numa caverna e protegê-las do mal. Só que nós não estamos falando do século XXI, nós estamos falando de 3.000 anos atrás na Palestina, onde tinha animais ferozes circulando para lá e para cá. Pois é. Por isso que o pastor, ele se tornava um bom guerreiro, porque ele tinha que proteger dos lobos, dos ursos, dos leões que vinham, ele tinha que proteger as suas ovelhas. Ele treinava dia após dia. Manobras com o cajado e com a funda. A gente lê a história de Davi matando Golias e a gente pensa, nossa, Deus direcionou aquela pedra também. Mas pode ter certeza, Davi ousou enfrentar Golias com uma funda porque ele era bom nisso. Muito treino, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. Eu imagino Davi 3.000 anos atrás tomando a sua Coca-Cola gelada. Pega a latinha vazia, coloca lá e ó. Muitas vezes. Treinou. Desenvolveu uma habilidade que Deus deu. Ele sabia que podia aperfeiçoar. A parte dele, ele sempre foi fazendo. E nós sabemos que apareceu sim para Davi um urso em certo momento. Apareceu um leão. Muitos pastores, quando apareciam os predadores, vazavam. Muitos. Melhor uma ovelha morrer do que o pastor, né? Pois é, muitas vezes. Davi não. Davi, ele matou o urso e ele matou o leão. E o mais importante de tudo isso, quando Davi se posiciona então para lutar agora contra Golias, e isso chega aos ouvidos do rei, o rei chama. E Davi, ele não apenas havia desenvolvido as suas habilidades, mas como ele sabia que as suas experiências do passado, com essas habilidades desenvolvidas, tinham um propósito. E daí o rei olha para ele e diz, cara, olha o teu tamanho, olha o tamanho de Golias. Ele experiente em guerra.
Você é um pastor de ovelhas e um músico. Pois é. Mas deixa eu te falar uma coisa, rei. Certa vez eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso e eu não fugi. Mas eu o matei com a minha funda. Eu matei com o meu cajado. Semelhantemente, veio um leão. E eu fiz a mesma coisa. Olha só o que ele vai falar para o rei. Então, rei, eu creio que da mesma maneira vai acontecer com Golias. Eu quero que você entenda uma aplicação que você precisa levar para a sua caminhada. Todos os desafios que você enfrentou até hoje não foram para te cansar, não foram para te desanimar, mas prepararam você para olhar nos olhos desse problema enorme que tem surgido hoje na sua vida e você dizer: Deus já me livrou de coisas lá atrás, você é só mais um que vai cair. As dores da vida, as traições, as calúnias, as maldades, as trapaças que você sofreu, escute isso, não devem servir para traumatizar, mas hoje você precisa olhar para elas enxergando que você as superou. Se não superou, supere, porque elas são degraus aonde Deus vai usar para te colocar aonde Ele realmente quer que você chegue. Mas você precisa entender essa verdade. A vida, ela é feita ao vivo. Os problemas vêm para todo mundo. Era no dia a dia de Davi, pastoreando ovelhas lá, que surgiu os problemas e ele teve que resolver e resolveu. E quando veio o problema maior, que muitos, quem sabe, olhavam aquilo como um caminho de morte, Davi entendeu, é caminho de vida, é oportunidade. Tanto que ele estava muito interessado, né? Nos bens. Ele estava interessado no que iria acontecer com quem derrotasse o gigante. Ele perguntou, não uma vez, mas algumas vezes para os soldados lá: tá, deixa eu entender, quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei, ou seja, cara, da noite podia ser príncipe, vai ter os impostos reduzidos e não vai precisar pagar mais impostos, tanto a pessoa quanto a família. Ele se interessou por aquilo, ele também via essas oportunidades, e mais, ele queria glorificar a Deus, envergonhar o inimigo, e por isso ele enfrentou, usou as habilidades que ele tinha. E daí a gente vai para a sua vida, para a sua vida. Deus te deu coisas muito importantes. Deus te deu intelecto, Deus te deu palavras, Deus te deu mão, Deus te deu sabedoria, Deus já te deu algumas experiências. Deus te deu a oportunidade de morar em Blumenau, ou quem mora aqui na região, Gaspar, Indaial, Timbó. Deus te deu a oportunidade de morar num lugar fantástico. Deus te deu muitas oportunidades. Você tem a oportunidade de estudar. Não, pastor, não tem dinheiro. Hoje tem aí um monte de oportunidade de graça, de você aprender coisas de graça. Oportunidades temos, sabedoria temos, inteligência temos. Somos imagem e semelhança do Criador. A pergunta é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Desenvolva essas habilidades, porque Deus vai potencializar para te colocar aonde você quer chegar e aonde Ele reservou para a sua vida. Você só não pode cruzar os braços, achar que vai acontecer alguma mágica. Por favor. Como eu disse, a vida é feita do dia a dia, das oportunidades. Oportunidade disso, estou dentro. Oportunidade daquilo, estou dentro. Vamos superar as desculpas e fazer acontecer, porque alguma coisa Deus já te deu. Eu gosto muito do cego de Jericó, o Bartimeu, né? Quer dizer, a gente não sabe o nome, só o nome do pai dele, né? Que era Timeu, e Bartimeu é filho de Timeu. Ele era cego, não conseguia enxergar, mas ele sabia que ele tinha duas outras grandes habilidades importantes. Ele podia ouvir, ele podia falar. Então, quando ele ouviu que Jesus estava chegando por perto do aglomero, ele não via, mas ele podia então ouvir: Jesus está chegando, opa, vou fazer alguma coisa. Usou o que? A língua, podia falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e alcançou o que ele queria. Muitas pessoas, às vezes, eu, pastor Ediel, falando aqui, né? Ou o pastor Aguiar já passou por isso também: nossa, pastor Ediel, eu gosto de ouvir pregar, né? Você fala tão bem. Pois é,
né? Quem está aqui na ADBlu mais de 15 anos sabe como é que era no começo, né? Na irmã Yara. Eu não gostava e tinha medo de falar em público também. Eu me lembro das primeiras pregações minhas, uma vez o pastor Adão, na época o pastor Adão, quem se lembra do pastor Adão? Acho que foi ano 2007 ou 2008 talvez, ele disse, você vai pregar numa quinta-feira. Eu falei, tá, aceito o desafio. Naquele culto eu mais bebi água do que preguei. Cada palavra falada era 2 copos de água e bebia. Nervosismo. Mas eu acreditava no chamado que Deus tem para a minha vida. Sabia que Ele me deu uma habilidade e eu precisava desenvolver. E Ele tem me potencializado para que eu seja um instrumento de Deus. E hoje abençoe a sua vida com palavras. Mas a gente precisa entender esta verdade. Deixa eu correr para a terceira verdade que você precisa entender. Terceira verdade. Aquele que procura fazer a diferença sempre será criticado. Mas você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Olha só os exemplos da Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplos. Neemias ouviu falar que os muros de Jerusalém estão caídos. Eu vou lá fazer a diferença. Surge pelo menos 3 homens. Tobias, Sambalat e Gesem. Começa a criticar, humilhar, envergonhar ele. Olha para a Bíblia. Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão, que deveria ter beijado Jesus, perfumado Jesus e lavado os pés de Jesus. Não fez. Daí entra uma mulher pecadora, ela vai e faz. O que ela recebe? Crítica, murmuração. O fariseu, meu Deus, se Jesus soubesse quem é essa mulher, jamais teria aceitado isso. Críticas. Toda vez que você for fazer alguma coisa relevante, que realmente faz a diferença, você vai ser criticado, só que você não pode parar. Eu acho fantástico essa história aqui de Davi, porque Davi, quando ele chega lá no arraial, ele ouve os gritos de Golias, desafiando, ninguém se manifesta, ele diz, eu vou. Quando o irmão, olha só, o irmão de sangue de Davi, o irmão mais velho, ouve falar isso, até pode, não sei se dá de colocar na tela, né, 1 Samuel 17, 28, quando o irmão mais velho ouve falar aquilo, o irmão mais velho diz assim, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Olha só, bem que conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha só, o irmão mais velho, que deveria ele ter se posicionado como um soldado de guerra para enfrentar o Golias, o irmão mais velho dele diz, o que você está fazendo aqui, seu pirralho? Teu lugar é que aquelas poucas ovelhinhas lá, nem um grande pastor você é, agora está querendo aí enfrentar esse gigante? Conheço o teu coração, tu é maldoso. Palavras do irmão. Daí, o que Davi faz? O texto seguinte vai dizer que ele deixou o irmão falando, tchau. Não vou dar crédito para o irmão. E ele foi buscar mais informação com os outros soldados. Até que os soldados viram que aquele menino estava muito corajoso. Fala para o rei, que tem um doido aí que quer enfrentar o gigante. O rei chama Davi. Quando Saul bota o olho em Davi, olha ali no verso 33, se puder colocar na tela. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, o irmão menosprezou. O rei faz uma coisa talvez até pior, que é tática infernal para nos fazer desistir. Comparação. Você é assim, ele é assim. Você é moço. Né? O texto também vai dizer que Davi ele era de boa aparência. Significa o quê? É alguém que não tem cicatriz de guerra. É alguém que não tem calo na mão de espada. Né? Boa aparência. Mas o coração era um coração resiliente, perseverante, determinado, corajoso. Daí, o que Davi faz? Rei, tudo bem, você está olhando aqui, mas deixa eu te falar como é que é o meu coração. Enfrentei urso, enfrentei leão, e vou enfrentar esse camarada também. Daí, o mais interessante, o rei então aceita, tenta colocar a armadura dele, não vai para frente. O mais interessante é esse encontro, porque o texto vai descrever também sobre esse adversário. Olha só a armadura de Golias, se puder colocar ali na tela para a gente também.
o versículo 4, a partir do verso 4, começa uma descrição a respeito da armadura de Golias. Isso aqui é fantástico, porque olha só, a gente sabe que ele tinha 2,90 de altura, ele tinha um capacete de bronze, pode passar e falar da altura dele, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, era o peso de uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, uma couraça de bronze, traduzindo isso, uma couraça de 60 quilos. Imagine aquelas couraças antigas de bronze, né, como se fossem escamas de peixe, protegendo todo o peitoral daquele gigante. Imagine a cena. Depois, ele tinha caneleira para proteger as pernas, também de bronze, tudo caro, mas investimento na vida de Golias que o exército filisteu fez. Ele tinha dardo também de bronze. Depois, o texto vai dizer que ele tinha uma lança enorme, só a ponta da lança tinha 7 quilos. E, além disso, de toda essa parafernália toda, ele tinha um escudeiro que sempre estava com ele e à frente dele. Agora, eu pergunto para você, presta atenção em algo muito interessante aqui. Qual dessas armas de Golias ele usou para enfrentar Davi? Ele usou a lança dele? Tem uma cena que ele atira a lança em Davi? Tem. Ele bateu com Davi com capacete, ou a couraça dele serviu para algum momento naquela guerra? Ele mandou o escudeiro ir para cima de Davi? Não teve nada disso. Não teve nada disso. Era aquela aparência assustadora. Mas Golias era sutil, inteligente. Ele sabia que não é músculo, não é bronze, não é espada. Ele sabia que é algo que está aqui. Então, olha a arma que Golias vai usar contra Davi. Verso 41, a partir do verso 41. Olha o que ele vai dizer. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo adiante dele. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto ele era moço, ruivo, gentil, de gentil aspecto. Ou seja, ele desprezou. Mas olha só como ele manifesta isso. Pode passar, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi. A Bíblia vai nos dizer, essa espada chamada língua, ela tem um poder muito maior que espada de prata, espada de bronze ou qualquer outra espada. Golias sabia disso. Palavras que matam e desanimam. Então Golias, ele olha para Davi e ele diz, eu sou algum cão para tu vires para mim com esses paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Então ele começou a usar palavras para amaldiçoar Davi. Pode continuar. Disse ainda mais o filisteu, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Pode passar mais um pouquinho, vamos ver. Olha como que Davi reage a isso. Isso é fantástico. Davi disse, pois, ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afronta. Pode passar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras do campo da terra, e todos saberão que há Deus em Israel. Escute essa cilada do diabo para te destruir. Ele vai tentar fazer com que você foque para coisas aparentes. Essa dívida é enorme. O problema no meu casamento é enorme. O problema com os meus filhos é enorme. E você fica muitas vezes preso na dimensão, no tamanho desse problema. Você esquece de guardar o teu coração, que é onde está acontecendo os piores ataques do nosso adversário. Ele quer confundir a tua mente, ele quer enganar o teu coração. Para quê? Para que você perca aquilo que o pastor Aguiar falou semana passada, que você é a imagem e semelhança de Deus. Sendo filho de Deus, você está sempre em maioria, e nada e ninguém pode te destruir.
Eu tenho falado centenas de vezes aqui, deste púlpito para a sua vida. Guarda os teus ouvidos, guarda os teus olhos, as fontes que entram aí vai poluir o teu coração se não forem boas, mas te darão vida se for coisas boas. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. As palavras foram jogadas pela boca de Golias, as setas da língua vieram, mas ao mesmo tempo Davi ele tinha uma proteção que não era para o olho ver, era proteção na alma, e quando as flechas vêm, ele já retribuía também, já botava aquilo para fora, e usava toda a sabedoria que ele tinha do seu Deus, a confiança e a experiência que ele tinha no seu Deus, para também reagir. Guarda o teu coração contra as palavras que são lançadas contra você, guarda o teu coração dos menosprezos que estão ao teu redor, saiba quem você é em Deus, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A fala de Davi é: quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o Deus de Israel? Nossa, mas que palavra é essa? Incircunciso. Sabe o que Davi está dizendo com isso? Por que Davi fala essa frase? O que é incircunciso? É alguém que não passou pela circuncisão. O que é circuncisão? É aquele ato, né, que os judeus, desde Abraão, eles fazem de cortar o prepúcio no pênis masculino, mas não era apenas algo no corpo, era algo na alma, porque era um símbolo de separação para Deus desde Abraão, foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando Davi está falando quem esse incircunciso pensa que é, ele está dizendo: eu sei quem eu sou circuncidado porque eu faço parte do povo de Deus, eu sou da linhagem de Abraão, sou protegido por esse Deus. Quem esse camarada que nem conhece o Deus verdadeiro está pensando que é para me amaldiçoar, para se levantar contra mim? Então eu vou falar para ele quem ele é, o seu incircunciso. O meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que faz toda a diferença, ele já nos deu a vitória. Então, vou para dentro. Vamos aplicar para a tua vida. Quantas pessoas que têm servido Satanás? Quantas pessoas que têm servido ao dinheiro? Quantas pessoas que têm procurado de uma maneira invejosa, egoísta, a fama, um sucesso, pisando nas outras pessoas e tenta pisar em você? São muitas. No dia a dia são muitas. Quantas pessoas lançam maldição em nome dos seus deuses ou de outras coisas sobre a sua vida? Quem sabe são muitas. A pergunta é: como você tem reagido a tudo isso? Você precisa entender. Sempre vai ter alguém para te perseguir, para criticar, para fazer a diferença. As frases que são ditas, né? Martelo que se destaca é martelado. Árvore que dá frutos, tentam atirar pedra. É assim. Mas você precisa entender, a partir do momento que há uma aliança com o verdadeiro Deus, você precisa confiar nele, se posicionar como um filho de Deus e derrotar os gigantes que se levantam contra a sua vida. Deixe falar, deixe criticar, deixe murmurar. Não importa, escute isso, não importa o que as pessoas vão fazer ou falar a teu respeito. O que importa é como você está reagindo a tudo isso. Neemias não deu bola, continuou edificando muros. A mulher aos pés de Jesus não apenas beijou e chorou, derramou perfume, adorou ao Senhor e saiu dali com a salvação. Davi foi para dentro, enfrentou Golias em nome do Senhor e deu vitória e libertação para todo o seu povo. E você? Você está esperando o quê? Para se posicionar, para entender que Deus tem algo grande na tua vida e para fazer através da sua vida. Se enxergue como imagem e semelhança do Senhor, porque Ele te colocou aqui para você ter vida em abundância. Olhe no olho do teu Golias e diz: vai cair,
porque o Deus dos exércitos é comigo. Vamos se colocar em pé? Se coloque em pé nesse momento. Deus hoje nos chama para ter uma atitude vencedora. A atitude vencedora vai muito além de qualquer afirmação intelectual, filosofias orientais. A atitude vencedora começa em você sabendo quem você é em Deus. Eu quero orar por você, para que uma mudança aconteça no teu coração. Você precisa sair dessa mentalidade coletiva, de quem está ali no meio do povo, no meio do exército, aceitando os gritos e os desafios de Golias. Eu quero que você entenda que você precisa ter experiências com Deus para ter uma mentalidade de Davi. Você que está ouvindo esses gritos muito alto de um Golias que nesse culto você já deu nome para ele, e você quer uma mudança de atitude, uma atitude vencedora, eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente.